Ei, queridos, estamos aqui para o nosso último mergulho. O oitavo tema é batismo, o mergulho definitivo. Nós vamos falar de água agora, né? Literalmente. Mergulho. Nosso Tibum. Então, nosso primeiro tópico é um selo definitivo sobre a decisão da fé. Isso. Eu creio, né, que você que está nos ouvindo e vem caminhando, né, com o Senhor, você tem ouvido a palavra de Deus, tem levado a sério, né? Então você já se arrependeu da antiga maneira de viver, já renunciou aos pecados, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, assumiu as verdades da palavra para seguir, né, esse caminho com o Senhor. Então, agora o próximo passo, o batismo. O batismo, que é uma alegria, né, também. O batismo em grego significa mergulho, né? Mergulho. Por isso que nós estamos ministrando imersão, né? Para terminar com você neste mergulho, né? Nessa decisão tão importante, que na verdade é uma confirmação da sua fé, né? O novo convertido, ele confirma a sua fé aí publicamente, né? Com o batismo. E isso foi uma ordem de Jesus, né? Vamos ler aqui Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui, o Senhor está falando para que façamos os discípulos e também os batizando. O batismo confirma essa salvação, né? É uma confirmação, né? Da salvação dessa pessoa. Então, quando eu me batizo nas águas, eu estou tornando pública a minha fé, né? Nada mais é do que isso, né? Estou dizendo, eu sou de Cristo, né? Eu pertenço a Cristo. Assim como a aliança é um símbolo para a pessoa casada, o batismo é um casamento, é uma aliança com o Senhor. Amém. Né? Então, é necessário, então, nós vocês, né, estarem já com isso dentro do coração de vocês, com essa expectativa, né? Esse passo a ser tomado, né? Esse próximo passo. É uma representação visível, né? Daquilo que está acontecendo espiritualmente. Isso. Né? Você está nascendo de novo, né? Para uma nova vida com o Senhor. Então, essa representação visível ou esse testemunho público da sua fé em Jesus precisa acontecer. Sim, né? Porque a pessoa realmente mostra uma conversão genuína, né? Porque às vezes a pessoa ela não quer batizar, ela chega nesse ponto, ela já não quer. Então tem algo errado aí. Tem algo errado. Então precisa ser revisto, né? Aqui em Lucas 12, 8 a 9, diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então qual o problema? Não é? Se você não está querendo confessar Jesus diante dos homens, há algo errado. Então vamos sentar, conversar, né? E ver, para que você possa avançar para esse passo importantíssimo, que é o selo realmente definitivo da sua decisão de fé. Exato. Né? Assim como para um casal, né, devidamente casado, a aliança é um símbolo humano desse casamento que aconteceu, assim também, né, para o crente em Jesus, o batismo é o símbolo dessa conversão, dessa aliança que foi feita com Deus. Agora vamos olhar para o próximo tópico da apostila para entender a forma legítima, bíblica mesmo, bíblica de batismo. Mas acontece assim, cada um, como a Joana disse, né, vocês têm recebido todas a palavra, né, o que a palavra diz, mas às vezes você pode falar, mas tal pessoa batizou, mas não firmou. Na verdade, tem pessoas que vão por uma empolgação, né, humana. E simplesmente, talvez até num culto onde há um apelo, ela vai. Mas nós precisamos ir já para as águas do batismo, convictos de uma aliança e de que Deus vai fazer um divisor de águas daquele dia em diante. Né? Porque daquele dia em diante você também passa a fazer parte da família da fé, que é a palavra que foi a última
a última aula. Aham. Né? Então, daqui é um divisor de águas na vida de um cristão. Aham. Porque é o selo do compromisso. Espiritualmente Sim. é o selo do compromisso. Sim. E nós cremos, né, que o Espírito Santo, ele vem nos capacitar, como já estudamos, né, um mergulho no Espírito. Nós vemos que no batismo de Jesus, depois que ele desceu as águas do batismo e subiu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, né? Uma pomba pousou sobre ele literalmente, né? Mas também uma voz do alto, né? Era a voz do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nós cremos nesse revestimento de poder do Espírito Santo para todo aquele que declara a fé, né, em Jesus Cristo. E o batismo é o símbolo dessa declaração de fé. Né? Bom, então qual que é a forma legítima para o batismo? Eu quero ler com você esse texto que fala de Felipe, que é um discípulo de Cristo, discipulando um etíope até o batismo. Né? Eu quero ler com você. Está escrito assim: então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: é lícito se você crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Né? Então nós vemos aqui o momento em que o eunuco ele é batizado, né, por Felipe, depois de uma confirmação da fé. Né? Ele pergunta assim: olha, eu posso? Né? É lícito? Então Felipe respondeu: é lícito se você crê de todo o seu coração. Então Felipe também percebeu ali que durante aquela conversa que eles tiveram, o eunuco creu no Senhor de todo o seu coração. E é esse o primeiro passo para o batismo, é crer no Senhor de todo o seu coração. Né? A obra de Jesus, né? Por isso que uma criança não pode... Exato. Às vezes ser batizada porque ela ainda não consegue entender. Exato. É crer na pessoa e na obra de Jesus, é crer no Evangelho, né? De todo o coração. E uma criança, como disse a Joana, não tem condições, né, de crer de todo o seu coração. Por isso nós não cremos no batismo infantil. Né? Todos os batismos revelados na palavra são batismos de pessoas adultas que creram de todo o seu coração. Né? E Jesus não precisava crer, né? Mas ele precisava dar o testemunho. Sim. Né? João Batista, inclusive, diz: não, é eu que tenho que ser batizado por você. Né? Mas Jesus falou: faz o que é certo agora. Né? Que Jesus estava dando o exemplo, o testemunho do que seria o batismo. Né? E por que nós precisamos, então, ter essa consciência da obra de Jesus, da pessoa de Cristo, né? E recebê-lo de todo o nosso coração, de forma completa, absoluta, e não meio termo, né? Não de forma parcial, porque Jesus disse, né, em Mateus 12, capítulo 30, que aquele que está comigo, aquele que não está comigo, está contra mim, ele disse. E aquele que comigo não ajunta, espalha, né? Então, o batismo legítimo é aquele que parte dessa decisão, né, de todo o coração, de servir o Senhor de todo o coração. Jesus disse lá em João 15, 13 e 14, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, Jesus disse, se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, alguém que se negue ao batismo é alguém que não é um amigo de Jesus. Né? Deve ser um mergulho, né, Ariel? Porque tem aquele batismo que é só a aspersão, Sim. né? Aí tem que ser um mergulho. Só, eu penso às vezes em casos extremos, né, que enferma uma pessoa num leito de morte, né? Sim. Aí eu creio, né? Sim, então é isso que a Joana está dizendo. Nós cremos no batismo por imersão. Né? A pessoa ela é afundada na água, né? Mas existem igrejas, né, que entendem que por praticidade
apenas algumas gotinhas de água na cabeça sejam suficientes, né? Mas nós não cremos assim, nós cremos que o batismo bíblico é por imersão. Mas havendo uma impossibilidade, Sim. né? Uma pessoa acamada, né? Muito doente, enfim, o batismo não está limitado à quantidade Sim. de água, né? Sim. Porque o que importa É é o o coração e a Isso. profissão de fé, né? Isso. É crer de todo o coração e declarar isso. Bom, vamos para o próximo tópico, que é o batismo, uma alegoria de morte e ressurreição. Sim. Seria como uma ilustração de tudo aquilo de tudo aquilo que você já aprendeu, né? Então, ali, visivelmente, para todas as pessoas, você vai estar declarando a morte da velha natureza, do velho homem, né? E você assumindo a sua nova vida quando você se levanta. Então, por isso, muitas vezes, ao deitar a pessoa na água, né? A gente fala, morreu, porque morreu para toda a velha vida, né? Certo. E nasce, ressuscita, nasce para o Senhor, né? Por causa do Senhor. E também você pode também, uma outra figura, né? Que também é válida, está correto, né? Como leitura do que é o batismo, a questão de quando você entra nas águas, né, você está proclamando que crê no sangue de Jesus Cristo que te purifica de todos os pecados. É o lavar dos pecados, né? O Senhor Jesus, a morte de Jesus Cristo te justifica de todos os pecados, né? Aqui, em Atos 22, 16, é quando Ananias encontra Paulo e fala assim para ele, e agora que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele, invocando o nome de Jesus, né? E 1 Coríntios 6, 9 e 11, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Entretanto, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. 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 Então é isso, o batismo é o morrer do velho homem e o ressuscitar em Cristo para uma nova vida. Para uma nova vida. E é também o lavar de todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E é também, agora nós vamos entrar no último ponto, uma inserção, né, no corpo. Aí você vai passar a fazer parte desse corpo de Cristo, né, maravilhoso que é a família de Deus. Sim. Então, você passa a ter um vínculo, né, uma aliança com essas pessoas que fazem parte do corpo, né. Então, a partir do batismo, você firma essa aliança, né. O Senhor nos insere, nos coloca ali, né? Sim. Juntos, sem diferença. Isso. Sem diferença, junto, com os mesmos direitos de filho. Sim. Né? A mesa está posta. Para todos ali, né? Independente do que você fez lá atrás. Sem diferença. É verdade. E esse vínculo, o Senhor te coloca ali para que não seja rompido, né? Nós precisamos fazer de tudo, né? Para que essa aliança não seja quebrada, né? Amém. Porque o batismo é a aliança, né? Uhum. E é uma aliança quando que nós nos comprometemos com a igreja, com todos os valores ali. Então, nós nos comprometemos, nós somos comprometidos, né? Sim. Então, essa aliança se torna uma cobertura espiritual para a nossa vida. Sim, Muito importante. Sim. Você sai do batismo coberto espiritualmente, né? Amém. Então, guardado, respaldado. Eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios, para a gente terminar, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém. Maravilhoso, né? Amém. É isso. Há uma analogia aqui entre descer as águas do batismo e se tornar parte do corpo de Cristo. Sim. E é maravilhoso, né? Sim. Maravilhoso. A palavra vai dizer que é uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, né? É assim que o Senhor nos constituiu família da fé. Uhum. Então, nós chegamos a esse ponto, né, que é decisivo para você. Se você já é batizado nas águas, você vem de outra igreja, de uma outra denominação, nós respeitamos esse batismo, se ele é um batismo que aconteceu dentro desses moldes, né, com essa consciência. Isso, né? esse entendimento, né? Nós reconhecemos o seu batismo, não há necessidade de você se batizar novamente. Agora, se você foi batizado quando criança, sem consciência alguma, né? Ou ainda como um adulto, mas também sem consciência, na emoção, né? Enfim, nós recomendamos o batismo para você, tá certo? Então você poderia me perguntar o que me impede de ser batizado, né? Nós queremos responder como Felipe, né? Nada. É lícito que você seja batizado se você, né, creu de todo o seu coração. Então nós queremos te desafiar a descer as águas do batismo, né? Nós já vamos anunciar uma data, então prepare o seu coração, inscreva-se para o batismo e será um dia maravilhoso, de muita alegria, de muita festa, né? Amém. Porque há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso é maravilhoso. Amém. Deus abençoe muito você, querido. Nós estamos felizes, viu? Shalom.